Bom dia, pessoal. Então, hoje vamos assistir mais um vídeo, sobre a unidade temática 7, continuando aí, o assunto nutrientes, e os alimentos. Lembrando que o alimento é como se fosse um todo e ele é complementado, ele é formado pelos nutrientes, que podem ser nutrientes energéticos, como por exemplo os carboidratos, açúcares, e as gorduras ou lipídios. Podem ser também nutrientes construtores, como as proteínas, e ainda os reguladores, como os sais minerais e as vitaminas, que regulam as funções do nosso corpo, tá ok? Pessoal, é importante ainda lembrar, as fibras que nós estudamos na aula passada, que são partes dos vegetais que não são digeridas, são componentes vegetais que não são digeridos, como por exemplo a celulose, e elas são muito importantes, apesar de não terem nenhuma função estrutural, metabólica, no nosso corpo, uma mesma energética, elas são importantes para facilitar o que? O trânsito intestinal, a locomoção aí do bolo alimentar, do bolo fecal no nosso sistema digestivo, ok? Importante também para, a hidratação do bolo fecal, para não ficar fezes endurecidas, e facilitar ali a saída desse bolo fecal, das fezes, falamos também da água, do percentual de composição da água no nosso corpo, que a água ela é essencial para o nosso corpo, porque ela é um solvente universal, ela dissolve as micromoléculas, que vêm do nosso sistema digestivo e ajuda no transporte, além de ajudar a transportar gases, enfim, várias outras hormônios, enfim, várias outras coisas, porque ela vai estar atuando muito nos nossos líquidos, ela vai estar compondo os nossos líquidos corpóreos, os nossos fluidos corpóreos. Então, a água é de extrema importância para o bom funcionamento do nosso corpo, tá bom? Falamos um pouquinho sobre alimentação, que a dieta ela é muito peculiar e varia de pessoa para pessoa. É muito difícil você encontrar alguém que coma, idêntico com outra pessoa, porque isso vai de pessoa para pessoa, é um hábito muito pessoal, tá? Ela vai variar também, pessoal, de cultura para cultura, Nós temos culturas aí, por exemplo, algumas culturas hinduístas, na Índia, que eles, não são todos, mas a grande maioria eles são vegetarianos, não comem, proteína animal. Outros têm uma dieta muito rica em carboidratos, muito rica em arroz. Outros vão ter uma dieta bem equilibrada, com muitos óleos vegetais, muitas frutas. E outros já gostam mais do fast food, que já não é tão legal. Mas enfim, então essa questão do alimento, ela vai estar variando de país para país, de cultura para cultura, até mesmo de família para família. Então, dependendo do estilo de vida de cada família, isso vai estar mudando. Mas é importante a gente conhecer as proporções corretas de alimentos, se alimentar pelo menos 4 vezes ao dia, de forma fracionada, de forma equilibrada, de forma saudável. Visto isso, pessoal, vamos começar a falar hoje de alguns tipos de conservação que a gente tem nos alimentos. Alguns desses vocês já conhecem bem, porque faz parte da prática da nossa vida, cotidiana. Tá? Então, a gente vai estar falando alguns métodos que já são utilizados há muito tempo para conservar alimentos, desde os primórdios aí da humanidade até alguns que são mais modernos, que vieram após o processo de industrialização, quando eles começaram a industrializar esse alimento, ok? Então, depois, pessoal, que a gente colhe, que o produtor colhe esse alimento, ou mesmo que processa, o que é processar, Processar é o quê? Fracionar esse alimento, descascar esse alimento, picar, cortar, cozinhar, enfim, modificar esse alimento da sua forma original. Eles precisam ser estocados, porque o que a gente observa hoje, atualmente, é que a gente tem uma produção em massa desses alimentos, em grande quantidade para ser distribuído.
Então, antes de ser conservado, de ser estocado, a gente precisa ter alguns cuidados para conservar esse alimento, para esse alimento durar mais tempo, né? Porque o alimento in natura, né? Ele precisa sofrer algum processo de conservação, porque senão ele vai entrar em decomposição, né? Vai apodrecer e daí não vai ficar legal para o consumo. Então, aí a gente tem que ter esses cuidados de conservação para ajudar na estocagem, né, no consumo e também para aumentar o prazo de validade. Congelamento, isso é fácil porque na nossa casa, né, na nossa residência, a gente faz isso, né? Quem não congela alimentos em casa, né? É muito comum a gente congelar, né? Muitos alimentos que a gente compra pronto, que a gente congela, carnes, né? Muitos congelam, fazem um pré-processamento, né? Um pré-preparo aí desses alimentos e congelam para ficar mais fácil. Então, o que é o congelamento? Congelamento, o que acontece? Todo o alimento, seja ele de origem vegetal ou de origem animal, a gente já aprendeu que os organismos têm muita água dentro das suas células, né? Então, quando a gente prepara esses alimentos aí, vegetal, né, e animal, a gente vai colocar eles nas embalagens corretas, né? E vamos levar lá para o congelador para congelar. E é aquela temperatura abaixo de 0 graus Celsius ali, ela vai congelar a água que está dentro das células, né? Dos alimentos vegetais ou animais. E aí, com essa água congelada, o que vai acontecer? Os micro-organismos, né? Que iriam promover a decomposição dessas células vegetais e animais, desses alimentos, eles não vão conseguir fazer isso. Ou muitos mesmo acabam até o quê? Morrendo, né? Em virtude dessa temperatura tão baixa. Então, o congelamento ele seria isso, congelar a água que está dentro das células, né? Dos alimentos. E aí evita a proliferação de micro-organismos e a decomposição do alimento. Aí você consegue ter um alimento para consumo estocado, né, por um prazo de validade maior. Pasteurização, pessoal. O que é essa pasteurização, né? A pasteurização nada mais é do que você, né, levar esse alimento, submeter esse alimento a uma temperatura muito alta, né, ferver esse alimento e dar um choque térmico, né, em seguida resfriar ele. Então isso aqui é pasteurizar, né? Colocar uma temperatura muito quente, né, e depois colocar uma temperatura menor, dar um choque térmico. E esse choque térmico vai fazer o quê? Com que a gente elimine, né, vários micro-organismos. Isso é um processo muito comum de acontecer com leite e seus derivados, com os laticínios, né? Então, os laticínios eles fazem muito essa pasteurização. Fazemos isso também com conservas, né? Enfim, vários produtos que passam por esse processo aí de que a gente chama vulgarmente de choque térmico. Aquece, depois esfria, né? Para poder matar esses micro-organismos. E aí os conservantes químicos, aí aqui a gente chega num problema, né? Que às vezes chega a fazer esse excesso de conservantes químicos que estão sendo utilizados pode prejudicar até a saúde de algumas pessoas, né? Então, em termos de congelamento, né? Em termos ali que a gente viu de pasteurização, são coisas comuns que a gente consegue fazer até em casa. Agora, os conservantes químicos é mais difícil, né? Mais utilizado mesmo pelos processos industriais. Então, o que são esses conservantes químicos? São substâncias químicas, né, que são adicionados nos alimentos industrializados com o intuito que? De evitar a proliferação de micro-organismos, né? Então, nesses alimentos que a gente compra aí, enlatados, né, caixinha longa-vida, embalados aí, mas que vêm da indústria, eles vão ter o quê? Os conservantes. Aí a gente tem vários, né? Os conservantes eles servem mesmo para aumentar o prazo de validade do produto. E depois nós vamos ter outros que a gente chama de aditivos químicos, tá? Que a gente vai falar no próximo slide, que são estabilizantes para estabilizar as emulsões, por exemplo, sorvete. Aquele sorvete que a gente consome industrializado, ele só vai ter aquele aspecto cremoso, né? Por conta do quê? Do estabilizante que é utilizado, né? As geleias, esses docinhos que a gente come aí, jujuba, fine, né? Tudo tem esse estabilizante.
corante, né? Os corantes eles vão dar aquela cor mais bonita, vai realçar a cor, né, desses alimentos, porque a gente tem até um ditado popular que a gente fala que a gente come primeiro com os olhos, né? Então você tem que olhar um alimento, achar ele atrativo para comer, para se alimentar. Se você olha aquele alimento e já vê que o alimento não está com um aspecto legal, muito pouco provável você vai comer aquele alimento. Então eles usam muito esses aditivos químicos para isso, para melhorar a aparência, né? O aspecto desse alimento, para ele ter uma melhor aceitação. Antioxidantes, né, para evitar oxidação pelo oxigênio. Oxidação, por exemplo, vocês já viram a maçã, né, quando a gente corta a maçã e deixa ela um tempinho, né, aberta assim, ela vai pretejando, por quê? Porque ela sofre a ação do oxigênio, né, ela entra em decomposição pela oxidação. Espessantes, emulsificantes, flavorizantes, né, para dar sabor e odor, acidulantes. Então, todos esses aí, gente, são exemplos de aditivos químicos, tá? E aí depois vocês vão poder estar pegando embalagens em casa de alimentos industrializados, dando uma conferida nisso aí que eu falei para vocês. Desidratação também é muito comum, gente. Desidratação, a gente tem esse processo, ó, há muito tempo, né? Desde os hominídeos mais antigos, eles já começaram esse processo de desidratação. Então, a gente considera que é um dos processos de conservação mais antigos que a gente tem, né? Que é essa carne seca, carne dessecada, frutas secas, né? É muito comum e a gente também faz muito isso hoje em dia ainda, né? Então, o que é desidratar um alimento? Retirar a água desse alimento, né? Então, esses alimentos eles vão ser submetidos a uma secagem. Se for, pode ser no sol, se for uma coisa mais caseira, mas se for na indústria, tem estufas, né, que promovem essa secagem desse alimento. Então, vai retirar a água que está dentro desse alimento, ela vai proliferar. Então, por isso que o alimento desidratado, ele perde muito, né, volume, porque imagina uma fruta seca desidratada, né? Perdeu muita água, né, porque nós temos muita água dentro nas células vegetais. Então, quando a gente desidrata esse alimento, ele fica seco. E sem água, os micro-organismos não conseguem sobreviver, não conseguem proliferar. E aí você aumenta o tempo de validade, o prazo de validade desse produto. E a gente tem carne seca, carne defumada, frutas secas, né? São todos exemplos que a gente tem aí de alimentos desidratados. Ok? Os aditivos e conservantes eu nem vou falar muito aí, porque a gente já comentou no slide lá, os conservantes químicos, né? Então, os aditivos químicos são são produtos químicos que você adiciona, né? Aí nesses doces, bolachas, achocolatados, né? Sorvete, bolinhos industrializados, eles servem para quê? São substâncias que são artificiais que eles vão, né? Produzir ou realçar sabor, aroma. Então, quando você vê sabor tutti-frutti, sabor morango, né, baunilha, caramelo, então é porque realçou o sabor daquele alimento, né, ou produziu um sabor artificial. O aroma, né, o cheiro, cor, textura, para o alimento ficar mais gostoso e ter um consumo maior, tá? E assim, só uma coisa que eu queria falar com vocês é que o excesso dessas substâncias, elas podem causar hipersensibilidade nas pessoas, né? Processos alérgicos. Então, o uso dessas substâncias deve ser o quê? Minimizado. Ah, professor, é proibido consumir alimento industrializado? Não. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje em dia. Em algum momento ou outro a gente vai precisar tomar, né? Consumir um suco artificial, né? Às vezes uma bolacha, alguma coisa. Mas tem alguns que são piores, né? Refrigerante, essas coisas assim. Mas então é bom evitar, né? Porque muitas vezes o excesso desses alimentos pode provocar, não fazer muito bem para a saúde, tá? Então vamos ficando por aqui. Eu agradeço, tá? Mais um vídeo e muito obrigada. Então esse vídeo, depois relembrando, né? Técnicas de conservação de alimentos, ok? Muito obrigada, tchau, tchau.